Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico Dr. José Néder Neto. Dr. José Néder, prazer tê-lo aqui. Prazer, bom dia. É uma honra estar com vocês. Também conosco a otorrino... Preciso ler tudo isso daqui? É bom. Otorrinolaringo, eu tenho que pedir auxílio dela. Da fone. Otorrinolaringologista e médica do sono, Silvana Belotto. Boa tarde. Boa Obrigada tarde. pelo convite. É médica do sono, falei corretamente? Certo, tá Otorrino certinho. eu me atrapalho, mas o que me chamou a atenção é médica do sono. Isso. Ok. Também a enfermeira mestre em acupuntura, Cristiane Garcia Sanches e Souza. Prazer tê-la aqui, Cristiane. Obrigada, eu agradeço o convite. Você é professora da Associação Brasileira de Acupuntura. Isso mesmo. Isso. E fiscal. Do Corém, São Paulo. O que é Corém? Conselho Regional de Enfermagem. Ok. Fonoaudióloga Kátia de Almeida. Prazer tê-la aqui, Kátia. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu posso pedir umas orientações, como o caso de falar como é que é otorrinolaringologista? Fonoaudióloga também é uma palavra que exige algum treino. Carregada, né, para a gente poder pronunciar corretamente, né? A senhora é vice-diretora do curso de graduação em... Me ajuda. Em fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sou fonoaudióloga clínica e sou professora da faculdade. Muito bom. Lipoaspiração. Dr. José Néder, por que se diz que a lipoaspiração, o seu sucesso depende de sinceridade do paciente? Bom, Tem paciente que não é sincero quando... Tem muito paciente que não é sincero e também temos que saber a expectativa do paciente quanto a qualquer procedimento cirúrgico que for realizado, né? Às vezes o paciente não conta algum tipo de doença ou medicação que ele esteja usando e isso pode atrapalhar no procedimento ou durante ou no pós-operatório. Podemos ter complicações se ele não for sincero durante a consulta, né? Mas a sinceridade nesse aspecto aí qualquer uma das que estão aqui, né, tem que ter um diagnóstico completo quando eu chego no... Né? Com certeza, mas nem todo paciente conta tudo que toma, às vezes acha que é um produto natural e que não tem problema quanto à cirurgia, acaba não nos contando e aí acaba favorecendo algum problema no pós-operatório ou durante o ato cirúrgico. Essa sinceridade é isso que eu queria, um detalhamento maior, né? Isso, é importante a gente saber qual é a expectativa do paciente quanto ao procedimento. Olha, doutor, eu estou aqui porque eu quero fazer uma lipo, porque eu quero emagrecer. Então, nós temos que saber isso por quê? Porque temos que auxiliar que a lipo é um procedimento que nem auxilia e nem foi feito para emagrecimento. Ele ajuda na melhora do contorno corporal, apenas para pessoas que têm gordura localizada, não excesso de peso. Então, isso faz parte da sinceridade na consulta também. Se o paciente tem qualquer tipo de problema de saúde e não nos informa, aí vai aumentar o risco cirúrgico do paciente. Às vezes temos que fazer algumas avaliações antes da cirurgia, que se ele não informar tudo o que ele tem, acaba passando despercebido e aumenta também o risco da cirurgia. Cristiane, por exemplo, que é enfermeira, alguém que vá procurar, mestre em acupuntura, alguém que vá procurá-la, se sonegar, vou colocar esse termo, se sonegar alguma informação, vai fazer problema? Sim, a ser problema. Realmente, a informação que a gente solicita é que o paciente fale tudo, até o que ele acha que não é importante. Né? Porque para a gente tudo pode ser importante e às vezes a pessoa está tão acostumada
tomar chá, fazer alguma coisa natural, fazer algumas outras atividades, ela não considera que isso é algo que possa servir de alguma informação para o profissional que está buscando entender o que está acontecendo com essa pessoa. Então, a informação ela é muito importante, o mais completa possível. Até mesmo aquilo que a pessoa entende não ser importante, é importante. Doutora Kátia, me chamou muita atenção de que a pessoa chegue a um consultório e não informe tudo. Eu achei muito interessante alguém que chega, doutor, eu não vou falar isso para o senhor, não. Na verdade, eu acho que isso afeta todos os profissionais na área da saúde, né? Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com audição, eu trabalho com pessoas que têm perda de audição, eu protetizo, faço adaptação desses aparelhos, mas se ele também me nega a informação porque ele julga que não é importante, eu também não consigo fazer uma parte importante do nosso trabalho, que é a orientação e aconselhamento desses pacientes. Então, às vezes, o paciente julga que não é importante. E aí, quando você está numa relação de paciente-terapeuta, digamos assim, ou profissional de saúde, é uma relação de confiança. E eu imagino que numa primeira vez que esse paciente está chegando, fica mais difícil você se abrir e comunicar questões que às vezes são bastante particulares. Então, precisa ser estabelecida essa relação de confiança, que em geral se estabelece no primeiro contato. Eu fico imaginando que alguém que vá para uma consulta, ele tem expectativas independente de quem é esse profissional, e às vezes ele só vai revelar essas questões mais para frente. É a minha sensação. Eu sou cirurgiã também, e a gente vê muito paciente que não fala que vai viajar no pós-operatório, por exemplo. Então, isso é muito interessante. Paciente não refere que depois de uma semana, 15 dias do procedimento, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Isso é super contraindicado. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, a gente tenta falar tudo que a gente se lembra para os pacientes, para eles não se colocarem em risco, mas nem sempre a gente lembra de todos os cuidados. E se eles não referem para a gente, eles se colocam em risco e eles podem comprometer o procedimento. No caso da cirurgia plástica, que é um pouquinho mais extensa, geralmente o paciente não sai tão cedo, mas na cirurgia otorrinolaringológica, o paciente se recupera muito bem, ele se sente muito bem um pouco mais rápido. Então, ele acha que ele pode fazer qualquer procedimento, nadar, entrar na piscina, tomar sol, e isso é um grande perigo para os pacientes. Outra coisa é paciente que é tabagista eventual. Eu fumo só quando eu saio, quando eu vou na balada, isso pode comprometer cicatrização. E aí a gente acaba se colocando em risco também. A senhora citou um item que é muito interessante. Eu imagino na lipoaspiração, né, a pessoa que te procura porque vai fazer uma viagem, mas não informa, né? Então quer fazer uma escultura melhor, quer se apresentar com aspecto melhor, mas chega lá para o doutor Néder e fala, vai viajar? Nem esqueci de falar que vou viajar. Sim, isso é um problema, né? Tem algumas patologias pós-operatórias que são frequentes, assim, quando você se aumenta o risco se você tiver um voo, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Você já é um risco vinculado a qualquer cirurgia. E se você faz um voo, qualquer voo acima de 6 horas já tem o risco aumentado para tromboembolismo pulmonar também. Se associar as duas coisas, aí o risco fica muito elevado. E é um risco importante que pode levar à morte. Porque até que a Silvana tivesse se manifestado, eu estava imaginando sonegar informações, pessoas que tomam medicação e não digam para vocês. Também não dizem. Tem pessoas que tomam medicação para emagrecer, que tomam medicações para ficar mais fortes em academia, elas naturais ou não, acham que não tem problema esse tipo de medicação e não contam para a gente. E, na verdade, cada uma tem seu período que tem que ser parado antes do procedimento. Cristiane. Sabe que isso é um assunto bastante interessante, a questão de não dizer que medicamento toma. Na acupuntura, isso faz muita diferença. Porque
até por conta dos nossos diagnósticos, né? A forma como a gente faz diagnóstico. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma avaliação de língua nesse paciente e ele não me fala que medicamentos ele está tomando, eu posso fazer inferências bem equivocadas referentes a um problema que ele tenha, quando na verdade ele não tem, e aquilo que está mostrado na língua é só uma reação de algum medicamento que a pessoa toma. Então, a importância, né, de dizer determinadas coisas está bem relacionada com o fato de que, se isso não é dito, dificulta muito, inclusive a questão diagnóstica. Eu costumo dizer sempre aqui que eu sou só jornalista, né? Então, essa informação de que as pessoas procuram o médico e não contam, para mim É muito comum com absurdo. fitoterápico. O paciente toma fitoterápico, eu acho que não faz mal nenhum. E fitoterápico tem bastante efeito colateral, né? Pode dar distúrbio de coagulação para a gente. Isso compromete super o desenvolvimento Na pós-operatório, acupuntura, a as pessoas recuperação. têm uma dificuldade até de entender por que ela tem que dizer que ela toma medicamento. Né? E quando eu pergunto, você toma algum medicamento? Na verdade, todo o meu interesse nisso é saber como essa pessoa está se comportando com o seu jeito agora, as suas mucosas, a sua pele, né? Porque senão, como um acupunturista, não só trabalhando com estética, mas em várias áreas, mas estética é uma procura muito grande, eu posso fazer muitos diagnósticos equivocados. E o que a gente não quer é fazer diagnósticos equivocados. A acupuntura é uma, como é que eu coloco? Uma ciência? Especialidade. Pode Uma hoje especialidade. colocar como sim. Uma especialidade antiquíssima, mas no Brasil eu digo que é novo. Eu afirmo que é novo a aceitação da acupuntura no Brasil. As pessoas começarem a procurar e aceitar. Não é? E já existe caiu esse conceito de que a acupuntura é bom distante? Vem lá com aquelas agulhinhas, aqueles negócios terríveis para espetar a gente. Eu acredito que sim. É uma explicação simplista, mas... Acredito que sim, porque a procura que a gente tem é muito grande com relação à Porque acupuntura de uma maneira geral isso é um conceito e da pra nossa estética. cultura. Isso é um conceito da nossa cultura. Né? A senhora é especialista é fono, né? Você é de medicina do sono, otorrino, o senhor é cirurgião plástico. Então, são situações comuns no nosso dia a dia. Mas a acupuntura é nova, sabe? É uma especialidade nova que nós temos no Brasil. E tudo que é novo é difícil de ser aceito. Causa estranheza. A acupuntura era considerada medicina alternativa até muito pouco tempo atrás, né? Sim. Então, foi reconhecida como especialidade médica pela AMB, pela Associação Médica Brasileira, há mais ou menos 5 a 10 anos, se eu não me engano. Que é bem recente. É muito recente. Então, até as pessoas acharem, como psiquiatra que é médico de louco, né? Até as pessoas entenderem que é uma especialidade médica com comprovação científica, leva um tempo, isso é normal. Mas as pessoas já procuram normalmente, era muito seleto um grupo de pessoas que procurava essa especialidade. Né? Eu trabalho com acupuntura há 14 anos e realmente nesse curto período de tempo mudou bastante. As pessoas... Por que as pessoas procuram a acupuntura? Perguntei por que as pessoas procuram o cirurgião para lipoaspiração. Por que as pessoas procuram a acupuntura? Para os mais diversos problemas que você possa imaginar. Então, a gente tem procuras no consultório, o que é muito comum. Bastante procura por depressão, questões relacionadas a problemas emocionais, de uma maneira geral. E também a questão estética, né, que é bastante colocada. Então, rugas, manchas na pele, acnes, gordura localizada, né, o cirurgião está aqui, mas gordura localizada, toda a questão de celulite, estrias, enfim, bem procurado por conta disso. Que bom que se supere cada vez mais. Né?
Algumas perguntas que chegam aqui através do chat do nosso Gente que Fala. Quem é? É Ricardo Belmonte. Ele está mandando a pergunta de Santarém, no Pará. Né? Quero saber como uma agulha pode ajudar na cura de alguma doença. Existe alguma coisa estimulante na agulha? É alguma mágica? O Ricardo Belmonte diz que nunca precisou de um tratamento assim, mas é curioso. Como funciona? Pergunta ele, Cristiane. Tá. Na verdade, não existe nenhuma mágica na agulha, não, né? O tratamento, ele é feito a partir de um diagnóstico, onde a gente tenta entender o que é que está acontecendo com a pessoa. Toda a questão física, toda a questão psicológica, todas as queixas deles são avaliadas, e a partir daí, a partir desse diagnóstico, a gente propõe um tratamento. O tratamento, ele vai ser indicado sempre quando a pessoa tem esses problemas variados e quando ela está disposta a colaborar, né? Então, a gente costuma dizer muito no consultório que as pessoas procuram a acupuntura como uma via alternativa e depois eles não dão seguimento quando tem uma melhora. Então, é importante que a pessoa dê seguimento. Então, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, eu entendi o que essa pessoa tem, as agulhas são introduzidas em pontos específicos da pele, já bem estudados pela medicina tradicional chinesa, que é milenar, né? Não é uma coisa que... isso não é novo. Essas agulhas vão estimular vários fatores orgânicos nessa pessoa para fazer com que ela se sinta melhor. Então, fatores hormonais são estimulados, fatores emocionais são melhorados, então ela acaba tendo uma melhora, não porque a agulha é mágica, mas porque a agulha reage com tudo que essa pessoa tem no seu organismo. Doutora Kátia, eu tenho aqui a informação de que o que era um problema de pessoas mais idosas, hoje já acomete os jovens também. E a informação diz que nós temos a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 bilhão e 100 milhões de adolescentes e jovens estão em risco de perda auditiva. Os números estão corretos? Infelizmente, sim, né? A perda de audição, que antes se dizia que estava mais restrita ao envelhecimento, hoje ela está acometendo todos os adultos, jovens, crianças, porque nós estamos expostos cada dia mais a níveis de ruído, o que a gente chama de níveis de pressão sonora bastante elevados, né? E inicialmente, a preocupação há anos era com o ruído ocupacional, mas hoje a gente vê que no lazer estamos todos, não só os jovens, mas os jovens mais frequentemente por conta do uso do que chamamos estéreos amplificados, os estéreos pessoais. Então, os próprios telefones hoje, né, os smartphones, você consegue baixar música, você põe fone e você fica sendo bombardeado por muito tempo com elevados níveis de pressão sonora. Essa relação tempo de exposição e intensidade do ruído causa uma perda de audição ao longo do tempo. Então, isso está se transformando num problema até que eu diria de saúde pública, mundial, né? Aqui no Brasil, nós temos estatísticas não são muitas as estatísticas que temos, mas no último censo, a terceira maior deficiência que foi relatada era a deficiência auditiva. Então, isso dá mais ou menos 5,1% da população brasileira com algum problema de perda de audição. Isso eram as pessoas que falavam ter uma perda de audição. Com exceção de problemas específicos, né? Aí, o que é mais comum que causa isso? A senhora disse a exposição, esses fones maravilhosos que o James usa ali, o Marcelo, né? E eles usam fora daqui também. Então, eles andam com esses negócios maravilhosos. Isso seria a causa específica do momento? Essa é uma das causas. Delas. É uma delas, porque se eu vou ouvir, por exemplo, vou a um show de rock, vou a uma balada. Normalmente, nesses locais, quanto mais perto você estiver dos alto-falantes, mais em risco você se encontra, né? Hoje,
os sons, os shows de rock é um absurdo. O nível de pressão sonora nesses locais. E aqueles shows de rock que passam pelos carros de vez em quando, que o carro chega a tremer o da gente, não? Normalmente, quando eu estou no trânsito e que do meu lado eu escuto o barulho, eu penso, esse um dia será nosso paciente, né, doutora? Porque Nossa, é muito vai nos bom. procurar. nosso paciente, porque vai nos procurar. E a porta de entrada é o médico otorrinolaringologista. Mas a grande preocupação é que esta perda induzida por esse ruído, por esses elevados níveis de pressão sonora, ela é irreversível. Não há nenhum tratamento clínico ou cirúrgico para a gente resolver esse problema. E o mais importante, ela é 100% passível de ser prevenida. É só você não se expor ou proteger seus ouvidos. Baixar o volume. Baixar o volume é uma delas. É uma das campanhas mundiais, abaixe o volume do seu estéreo pessoal. Existe uma campanha nesse sentido? Fora daqui muito e aqui no Brasil também. Aqui não tem. Aqui... Mas está começando, acho que já teve nada. Hoje a gente tem algumas iniciativas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, da Academia Brasileira de Audiologia, que se preocupam com as questões da prevenção da audição. Se nós prevenirmos, nós vamos chegar na idade dos nossos pais, minha mãe tem 91, Maravilha. né? Provavelmente com uma audição bastante boa. Doutora é o que eu Silvana, espero. tem esses problemas também na fala? Posso simplificar assim? Tem esses problemas na fala. Quem trabalha com a voz, e isso 90% da população se expressa de alguma maneira através da voz, ou profissionalmente ou pessoalmente. Então, qualquer abuso vocal pode provocar lesão na corda vocal, assim como no ouvido. Então, qualquer abuso na exposição de pressão sonora pode provocar lesão no nervo auditivo ou nas células Nós da estamos falando de uma cóclea. situação comum, que é a exposição ao excesso de ruído, ao excesso de barulho, ao excesso de ruído. Mas isso é o que a pergunta é o seguinte: faz com que eu fale mais alto, com que eu use minha voz inadequadamente, esse tipo de coisa? Toda vez que a gente compete com alguma outra pessoa em um ambiente ruidoso, a gente está forçando a nossa voz. Então, quando a gente está tentando falar mais alto para se colocar de alguma maneira ou para entonar alguma opinião com um pouquinho mais de vigor, a gente pode prejudicar a corda vocal. Doutora Kátia está... Eu estou pensando que tem uma experiência muito simples a respeito do que você falou. Se a gente estiver num ambiente com muito barulho e, de repente, apara o som, você vai ver que está todo mundo gritando. Quando você tem que gritar para ser ouvido, primeiro, são 2 sinais de alerta. Número 1, que a sua audição está em risco. E número 2, que a sua voz está em risco. Né? Expondo também. São 2 coisas super importantes. Você está exagerando do seu mecanismo vocal e está colocando a sua audição em risco. Então, esses problemas são mais comuns hoje em dia, da mesma forma que a audição, ou não? São cada vez mais comuns. A gente vive em ambientes ruidosos 24 horas por dia e, inclusive à noite, né? A gente pede para o paciente fazer exame de audição estando em repouso auditivo e muitas vezes ele não está. Ele, mesmo em casa, tem barulho de cidades urbanas, tem barulho de trânsito, barulho de avião, de tudo. de tudo. De reforma. Teve alguma coisa do Dia da Voz? Teve. Foi dia 16? Dia é isso? 16 de abril, a gente comemorou o 13º Dia Mundial da Voz. No Brasil, essa iniciativa começou antes, a gente está no 17º ano. E aí, depois, em 2003, na Academia Americana foi instituído o Dia Mundial da Voz. Então, é uma campanha que começou nossa, no Brasil, e se estendeu para o mundo inteiro, com orientações sobre como utilizar a voz, os cuidados da voz, o que fazer quando você encontra alguma alteração com a sua voz ou as cordas vocais, dor. Então, é uma campanha muito bacana, que está crescendo bastante e que está orientando aos profissionais da voz, Que como bom. o senhor. Vou procurá-la daqui a pouco. A entonar melhor sem se prejudicar. Doutor Néder, Mônica de Guarulhos, a banalização das plásticas tem deixado sequelas em muitas garotas jovens no Brasil.
Existe recomendação específica para isso? Sim, sim, são as recomendações de segurança, né? Primeira coisa que você precisa fazer quando vai optar por uma cirurgia plástica é a escolha do médico. Então, a escolha do profissional é muito importante. Como escolher o profissional? Tenha uma indicação de alguém que já operou, isso é importante. Vai saber qual foi o tipo de atendimento que teve, o acompanhamento pós-operatório, os resultados que a amiga ou quem está indicando teve. Olhar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se realmente o médico é cirurgião plástico, especialista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ele tem a formação com a residência apropriada, né? Porque tem muitas pessoas que se dizem médicos estéticos, fazemos medicina estética e fazem cirurgia, mas não são cirurgiões plásticos atuando na área. Como é que é isso? Tem gente que Isso, a medicina... se anuncia como... A medicina, ela não tem uma regra, só pode fazer isso se for cirurgião plástico, só pode fazer aquilo se for otorrino. Qualquer médico pode atuar em qualquer área. Portanto, ele é responsável pelo que ele fizer. Entendeu? Então, se você procurar um especialista na área, ele tem a formação daquela especialidade. Então, você aumenta a sua segurança. Cristiane, Valéria do Campo Belo, o sistema de acupuntura a laser nos Estados Unidos é tão eficiente quanto a acupuntura tradicional? Sim, é bastante eficiente, tanto a agulha quanto o laser, quanto outros estímulos também. A gente não usa só esses dois, né? A gente também utiliza estímulos elétricos, que também é bastante associado às agulhas, e o benefício ele é até mais rapidamente percebido pela pessoa que está sendo tratada. A agulha com o estímulo elétrico, muito mais do que somente com o laser. O laser tem uma ação dentro da acupuntura um pouquinho limitada, principalmente para alguns tratamentos. É muito avançado para uma ciência milenar? É por conta até do comprimento de onda mesmo utilizado. Quando ele não é um laser extremamente invasivo, ele não tem uma atuação, muitas vezes, tão rapidamente perceptível. E vai demorar um pouco mais para a pessoa perceber os benefícios. Com a agulha e o estímulo elétrico, a percepção é muito mais rápida. Às vezes, numa sessão já é perceptível. Com laser, demoraria umas 3, 4 sessões a mais para que a pessoa percebesse os benefícios. Doutora Silvana, a pergunta é do Jaime, do Jardim Bom Filhole, nosso inseparável Jaime. Amígdalas são ou não uma defesa do organismo? Porque os médicos recomendam a extração. A amígdala é um tecido linfóide, que é um tecido de defesa do nosso corpo, até os 4 anos de idade. E depois disso, ela não tem mais a função de produzir células de defesa para a gente. Então, a amígdala ela serve como um primeiro foco de infecção. Então, a gente sempre fala, vai tirar a amígdala e depois perdeu a principal proteção, o principal escudo contra as infecções. Mas, na verdade, muitas vezes, depois dessa fase que a amígdala não serve mais como defesa, como produtora de células de defesa, ela não tem função. Muitas vezes ela é um chamariz para infecções. Dependendo da conformação da amígdala, ela pode acumular resíduos, pode predispor o acúmulo de bactérias ali naquela região, e aí as infecções são mais frequentes do que quando a paciente não tem amígdala. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, ver como é que o paciente está evoluindo, se tem infecções a cada 2, 3 meses. A gente tem um protocolo, porque antigamente se tirava as amígdalas em todas as crianças. Todo mundo ficava sem amígdala e isso era desnecessário, acabava perdendo proteção. Mas hoje a gente tem uns critérios. Quando são 7 ou mais infecções por ano, quando a amígdala é muito grande a ponto de obstruir a respiração da criança ou do adulto. E quando tem abscesso periamidaliano, aí a gente tem indicação absoluta para fazer a cirurgia de amígdala e é muito benéfico para o paciente. Doutora Kátia, Laurir da Moca, uma esquina como a Avenida São João com a Ipiranga ensurdece qualquer um.
fone de ouvido ajudaria ou pioraria na situação? Eu não entendi aqui, Laurira, um fone de ouvido, eu acho que agrava. Não É sei que existem alguns, certamente o nível de ruído da Ipiranga com São João deve Já foi ser, pior, né? já foi pior, mas depende também do momento do dia. Imagino que a hora de almoço deve ser realmente bastante intenso. Você precisaria ir naquele momento e medir, né? Com medidor de nível sonoro. O que eu imagino que ele falou de fone é porque existem alguns protetores que você coloca e que um deles pode ser um fone de ouvido. Fone né? protetor. Aí, Um o fone caso. protetor. O fone Que abafa o som. que abafa o som, né? Então existem alguns locais, por exemplo, se você reparar quando pousa um avião, se você olhar para as pessoas que estão na pista, certamente eles estão com fones de ouvido que são abafadores, protetores, né? Existem outros protetores que são tampões, que você insere dentro do ouvido e isso dá uma certa atenuação. Se eu entendi corretamente. Agora, para ele se ensurdecer ficando na Avenida São João, ele precisaria estar ali direto, mais do que Trabalhar 8 ali. horas de exposição. E o nível teria que ser acima de 85 dB, nível de pressão sonora, para ele começar a ter problemas sem proteção. Você está acompanhando Gente que Fala. Nosso contato agora com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como é que você está? Tudo bem. Podemos falar sobre ginecomastia, é isso? Com certeza, com certeza. Veja, a ginecomastia é um problema, não digo um problema, é uma coisa que acontece geralmente na adolescência. Entende? Você pode até ter uma ginecomastia num adulto quando ele se torna um pouco mais obeso, por genética de cada um. Agora, usualmente acontece na adolescência. E atualmente, com esse pessoalzinho que toma muito anabolizante, que toma muito esses estimulantes para ficar bem musculoso, bem assim, saradão, como a gente fala, esse tipo de hormônio pode acarretar um aumento das mamas masculinas. Então, atualmente são vários fatores que você tem. E a gente sempre procura, após a adolescência, vamos dizer, a partir de 14 anos de idade, e no início, quer dizer, da adolescência, nos 14 anos de idade, 15 anos, já começar a intervir. Por quê? Isso é uma coisa que causa muito constrangimento para quem é portador de ginecomastia. E então fica uma situação complicada, que são pessoas que não querem tirar a camisa em churrasco, não gostam de ir à piscina. Então é muito desagradável. Na nossa experiência de 30 anos, todos os portadores de ginecomastia tinham algum tipo de complexo. Entende? Então é difícil. E hoje em dia, com cirurgia pós-bariátrica, né, cirurgia bariátrica e o pós-bariátrico, devido à perda ponderal muito grande, ele acaba tendo também uma queda do tecido mamário. Então, você já tem um outro tipo de abordagem de ginecomastia. Mas hoje em dia, Zancopé, é assim, você pode dividir em ginecomastia de adolescência, que é hormonal, genética, por obesidade, por pós-bariátrico. Então, são vários fatores que interferem para que haja a necessidade de uma intervenção cirúrgica na mama masculina. Agradeço ao Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, participando do nosso Gente que Fala. Dr. Letísio, um abraço. Um abraço, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 NET em Guarulhos. Conosco hoje, cirurgião plástico Dr. José Néder Neto, a enfermeira, mestre em acupuntura, doutora Cristiane Garcia Sanches e Souza, a fonoaudióloga doutora Cátia de Almeida e a otorrinolaringologista, médica do sono Silvana Belotto. Médica do sono? Por que médica? Qual é a medicina do sono? A medicina do sono também é uma especialidade nova. Sim. Na verdade, o sono ainda tem muito a ser descoberto, né? Muito a ser desvendado, mas se tornou uma especialidade médica reconhecida também há pouco tempo. E alguns especialistas, só médicos, que podem fazer essa especialização. Alguns especialistas que têm relação com qualquer distúrbio do sono. Então, são os neurologistas, os psiquiatras, os otorrinolaringologistas, os cardiologistas, pediatra, atualmente, acho que já pode fazer essa especialidade. A terapia o clínico do sono geral. Seria isso? Terapia do sono? A terapia do sono Tem envolve diferença. uma série de medidas comportamentais, Sim. de dormir cedo, de não se expor à luz, de evitar atividades mais estimulantes no final do dia. Então, a terapia do sono são várias medidas, evitar alguns medicamentos, algumas bebidas, para você conseguir melhorar a qualidade do seu sono. A terapia do sono envolve Já é muito uma abrangente, gama né? grande. Pode ser medicação também. Tem umas perguntas aqui. Doutora Cristiane, Norma do Belém, aqui, do Belenzinho, aqui em São Paulo, né? Qualquer um pode fazer acupuntura? Acupuntura emagrece? Pergunta a Norma no Belenzinho. A acupuntura pode ser feita por qualquer pessoa, salvo algumas restrições em alguns momentos da gravidez, onde a gente limita a colocação de alguns pontos, mas ela não tem contraindicação a princípio. Isso pode ser visto posteriormente no diagnóstico. Agora, se ajuda a emagrecer, ajuda. É uma terapia bastante interessante para quem quer emagrecer, de fato, né? Cumpre todas as orientações, ajuda realmente a perder peso de maneira significativa. Flávio Rocha, de Cuiabá, diz que é aluno teu, né? Como é que é? Ela pergunta se a senhora consegue conciliar a acupuntura com a fiscalização do Corém. E diz que a senhora dá aula também de dança? Sim, eu dou aula nos cursos da Associação Brasileira de Acupuntura, que é essa associação mais antiga que a gente tem no Brasil.
Os cursos eles são oferecidos em vários estados, né, do nosso país. Em Cuiabá é um deles, por exemplo. É possível conciliar, não tem nenhum fator que seja tão dissociativo assim. Eu consigo, não sei se exatamente foi isso que ele perguntou, né? Se eu consigo Flávio Rocha, exercer de as duas Cuiabá. coisas. Consegue conciliar. E a Sim. senhora dá aula de dança também? Dá aula de dança? Não dou aula de dança, mas eu trabalho com dança, mas eu não dou aula de dança. Eu faço aulas de dança, é diferente. Perfeito. Neuza da Santa Cruz aqui. Doutora Silvana, maçã ajuda a voz? Maçã ajuda a voz. Ela tem uma ação adstringente, assim como o salsão. Então, a gente recomenda... Maçã, salsão? São mais os dois. Tem muita lenda a respeito de gengibre, de limão, vinagre. Então, as pessoas querem fazer gargarejos com sal. E os alimentos que são realmente comprovados, que podem trazer benefício para a corda vocal, são a maçã e o salsão. Como a maçã é muito prática, a gente tem essa imagem associada ao professor, né? Ao profissional da voz. A gente recomenda que coma maçã nos intervalos para ajudar a corda vocal. Agora, os outros alimentos... o mel também tem um efeito calmante, anti-inflamatório natural, que ajuda também a corda vocal. Doutora Kátia, há instantes a pergunta sobre a esquina da São João com a Ipiranga, acrescentando aqui o minhocão. É o mesmo caso da Ipiranga com São João e de outras tantas esquinas aqui em São Paulo. Tanto que o minhocão, à noite, ele fecha, que é para as pessoas poderem ter um pouco mais de tranquilidade auditiva para conseguirem conciliar o sono, porque senão, certamente, o ruído é um dos problemas que acaba afetando o sono, né? Então, essa exposição, ainda que não seja em níveis que possam causar uma perda de audição, ao longo do tempo ela vai gerando outras questões no corpo. Tem alguma medição dos pontos de São Paulo ou isso não existe? Isso existe. Existe. Tem algumas medições que a senhora pode... Eu citei duas aqui que foi colocada, que as duas foram colocadas, né? A esquina da São João com a Ipiranga e o minhocão. Normalmente, existem medições que são consideráveis... São pontuais, não é? Pontuais, porque isso depende do momento em que isso foi feita a medida, né? O que se sabe, por exemplo, na questão ocupacional, trabalhadores que estão expostos a mais de 85 decibéis por dia não podem se expor sem proteção. Então, o máximo permitido são 8 horas de exposição. Para se ter uma ideia, a cada 5 dBs que aumentam nesse tempo de exposição, nessa intensidade, diminui o tempo de exposição pela metade. Porque o nível de pressão sonora, ela aumenta logaritmicamente. Então, a exposição é muito pior. Então, a 90 dB eu posso me expor 4 horas. Sim. A 95, 2 horas. E isso vai aumentando. Então, se você tem um show de rock onde 120 dBs, não é só o público que está próximo dos alto-falantes que corre risco. Existem uma série de músicos que estão com perdas de audição. Isso. Doutor Néder, José Néder Neto, quando se fala em cirurgia plástica, a gente imagina mulher. Sim. O doutor Letísio participou há instantes falando de um problema específico, né? Mas agora os homens também procuram uma cirurgia plástica, não? É isso mesmo? Aumenta a procura de homens pela cirurgia plástica? Temos um estudo que nos últimos 5 anos a procura por de homens por cirurgia plástica aumentou de 5% para 30% aproximadamente nos últimos 5 anos. Antigamente, para eles irem a uma consulta, eles pediam um horário só para eles, para não ter mais gente. Aí, voltando ao primeiro assunto, era um tal de sonegar que eu fui ao médico. Sim, não queria que os amigos soubessem, não queria que tivesse mais gente na recepção, reservava um horário só para eles, para não ter mais gente que pudessem vê-los lá. Hoje em dia não temos mais isso, tá? A aceitação está muito maior e aumentou muito a frequência dos homens nas clínicas. Sim, antigamente eles pediam um horário que tivesse menos pessoas na clínica, ou de preferência quase ninguém,
para que não vissem ele na clínica. Hoje em dia isso não tem mais, eles marcam as consultas normais no meio das mulheres e estão lá na recepção junto com elas, sem maiores preconceitos. E os homens procuram cirurgião plástico? Qual o motivo de procurarem um cirurgião plástico? No assunto que falamos aqui, a ginecomastia, ela é um dos mais realizados, dependendo da faixa etária do paciente. Numa idade aí de 14 anos até uns 25 anos, é a cirurgia mais realizada em homens, é a ginecomastia. Tá? Também é muito realizada em homens a lipoaspiração, para tirar algumas gorduras localizadas. Aqueles pacientes que treinam com frequência, têm um cuidado alimentar frequente, porém tem alguns locais que o excesso de gordura atrapalha, o acúmulo da gordura localizada atrapalham eles. Eles querem eliminar só aquilo. Importante em homem é que eles não querem uma mudança drástica, eles querem coisas Já sabe que não vão ficar mais bonitos, é isso? Não, é que assim, eles não querem que olhem para eles e percebam que eles fizeram algum procedimento estético. Eles querem a melhora da aparência realmente. A mulher quer ser vista como ter, né, Sim. recorrido a um recurso como esse. O homem não quer que O homem não, percebam. quanto mais discreto, melhor. E também passando para uma faixa etária mais avançada, a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia, também é muito realizada em homens. Mas o homem procura mais por correção ou por estética mesmo? Então, na verdade, a cirurgia plástica, eu entendo a cirurgia plástica muito por correção, né? Porque se a gente tem um excesso de pele na pálpebra, a gente vai fazer uma correção para que retire esse excesso. Então, 90% da plástica, ao meu ver, ela é reparadora. As pessoas vão no consultório falando em estética, né? Mas, na verdade, o termo seria reparadora. E com o aumento da idade das pessoas, as pessoas estão vivendo mais tempo hoje em dia, né? E aí acabam trabalhando por mais tempo também. E tem que ter essa melhor apresentação no ramo do trabalho também. E aí acaba aumentando a procura dos homens pela especialidade, para melhorar a aparência. Vou voltar a algumas perguntas que tenho aqui. Doutora Silvana, Patrícia do Brás, para dizer que dormir muito bem, uma pessoa com 35 anos trabalhando 9 horas por dia, quanto tempo deve dormir? Isso é muito individual. Isso depende de pessoa para pessoa e o que a gente faz, geralmente, empiricamente, é fazer a medição do sono ao longo de uma semana, quando a pessoa não tem obrigações, e aí dividir por 7. E aí você vê exatamente quantas horas você precisa de sono por noite. Então, você dorme livremente, um período de férias, uma viagem que você está um pouco mais tranquila, acorda espontaneamente, e aí vai somando e faz a média. E aí você sabe o quanto que você tem que dormir, o quanto que é o seu ideal. Isso é muito individual. Tem gente que dorme 5 horas e fica muito bem, tem gente que dorme 12 e precisa de 12 horas. É que, atualmente, é muito difícil a gente conseguir dormir 12 horas, apesar de ter muita gente que precisa. Mas o ideal é dormir entre 7 e 8 horas por noite, para todos. Doutora Kátia, Elaine de Caçapava. Meu pai é quase surdo, precisamos gritar para que ele possa ouvir. Nunca foi a um otorrino. Quero saber sobre cera de ouvido. Pode ser uma obstrução? Pode, mas não vai causar uma surdez que precise berrar para falar com ele. Provavelmente deve ter aí uma perda de audição em função da idade. Né? Mas, de qualquer forma, a primeira coisa a fazer é ir ao médico otorrinolaringologista. Fazer ele ouvir que ele tem que ir ao médico. Porque, às vezes, até pode ter cerúmen acumulado lá. Sim. Mas, mesmo depois de tirado esse cerúmen, tem que fazer uma avaliação. Para fazer uma avaliação, que você quantifica a perda de audição que o sujeito tem, precisa estar desobstruído de qualquer cera, porque senão isso interfere. Então, o caminho vai ao médico, ele faz a consulta, faz a avaliação otorrinolaringológica e depois ele encaminha para uma avaliação da audição. Quantificada a perda é possível, existem aparelhos de amplificação sonora, o que a gente chama de próteses auditivas, que podem ser adaptadas e até em perdas bastante severas. Esses aparelhos, inclusive, são concedidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, é algo bom de alertar a população.
né? Ela tem acesso ao sistema de saúde, Sim, sim. que é ótimo. Doutor Néder, Thalita, mesmo com essa procura, ainda existe preconceito? Quais as cirurgias que os homens mais procuram? Thalita pergunta. Tá. Conforme comentado, a ginecomastia na faixa etária até 25 anos é a mais realizada. Após isso, temos a lipoaspiração, uma das mais realizadas, e uma idade acima também é a blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras. E claro que ainda tem bastante preconceito quanto a homens realizar cirurgia plástica. Na verdade, é um amigo quer zoar o outro porque procurou o procedimento, mas isso está diminuindo. Repete para a gente, o homem procura cirurgia plástica mais por... Repete. Na verdade, ele quer uma melhora da aparência. Sim. Por quê? Porque a nossa sobrevida hoje em dia está maior. Então, a gente trabalha mais tempo, a gente tem que ter uma boa relação com o nosso companheiro de trabalho ou com o nosso cliente, e aí tem que ter uma melhor aparência para isso. Essa é a maior procura dos homens hoje em dia. Pois não, Cristiane. Posso fazer uma consideração? Por favor. Muito, porque assim, elas estão mais próximas no assunto e a gente mais próximo no assunto. verdade. né? Que Foi ótimo. interessante. Feliz verdade. coincidência. É A verdade. posição foi perfeita. Quer saber qual é a procura masculina por acupuntura estética? Por favor. Interessante isso. Ele está falando aqui, eu pensando que há um tempo atrás, homem não procurava consultório de acupuntura para a parte estética. Não tinha nenhum no consultório. De repente, começou a aparecer. E isso recente, uns 4 anos para cá, mais ou menos. A procura maior sempre foi mais pelo corpo do que pelo rosto. Por incrível que pareça, as estrias incomodavam muito as mulheres e passou a incomodar os homens, o que me chama muito a E qual atenção. a faixa etária A desse público? gordura localizada começou a incomodar, né? Faixa etária desses homens entre 30 e 40 anos, É a não faixa mais etária novos que que mais isso. procuram a lipoaspiração. Não mais jovens, mas entre 30 e 40 anos. E recentemente eu tenho procura por pessoas recém-saídas da adolescência, vamos dizer assim, né? 19, 20 anos, bastante incomodadas com o corpo. Que a beleza hoje é uma coisa bastante massificada. Então, eu acho que ela é vista de diversas formas, né? E algumas até bastante radicais. A pessoa, ela quer ser perfeita. E é muito difícil a gente alcançar essa perfeição, mas ela quer ser perfeita a qualquer custo. E muitas vezes ela não quer passar por uma cirurgia. Sim. Ela quer tentar alguma coisa menos invasiva, para ver qual vai ser o resultado. Então, recentemente, isso no consultório de acupuntura há menos de 2 anos, né? Pode substituir a cirurgia? Eu não digo que ela que é substitutiva, eu acho que são duas coisas diferentes. A acupuntura ela tem o seu campo de ação, de limite, né? A gente vai até um certo ponto, quando não é possível mais, né, pela acupuntura, a recuperação do que a pessoa está querendo, então a indicação seria cirúrgica mesmo. Mas tem um limite nisso, né? Doutora Silvana, a Neide pergunta se dormir no ônibus ou no metrô faz bem. Se tiver com sono, faz bem. Se não perder o ponto, também faz bem. Tem algumas questões em relação a dormir durante o trajeto de trabalho que a gente precisa avaliar com um pouquinho mais de calma. Na verdade, a pessoa precisa ver se ela está com sonolência excessiva durante o dia. Então, muitas vezes, essa sonolência durante o trajeto para o trabalho é reflexo de um sono de má qualidade durante a noite. Quando a paciente está dormindo dirigindo, está dormindo no trem, dorme em sala de espera, está vendo um programa de TV ou lendo um livro e dorme, a gente faz uma quantificação e aí, se o paciente preencher os critérios para ter uma sonolência diurna excessiva, a gente precisa investigar isso com exames. A Inara da Vila Carrão pergunta sobre insônia. Sono leve, insônia. Qualquer coisa me acorda. A insônia é bem complicada. A gente tem pacientes que realmente têm insônia e pacientes que têm uma percepção errada do sono. Então, tem paciente que dorme e mesmo que não aprofunde muito o sono, que são os casos mais raros, pacientes que não dormem bem e que têm realmente uma insônia, precisam ser tratados. Para a gente identificar isso,
a gente tem que fazer o exame de sono para ver como é que está a qualidade. Não pode sonegar. Não pode sonegar. Não pode. E aí a gente vê a arquitetura do sono para ver como é que está a estrutura do sono da pessoa. Se ela está aprofundando, se não está, se está sonhando, se está relaxando, para saber se o sono está sendo reparador. Identificar a causa do problema do sono da pessoa, se tem insônia mesmo, de início ou de manutenção, aí a gente faz o tratamento. Mas geralmente é causado por estresse, por ansiedade. Doutora Silvana, tem uma forma de entrar em contato direto com a senhora? Site, alguma coisa Tem assim? um blog, Sono e Saúde, por Silvana Belotto, com 2 L's e 2 T's. Eu tenho uma página no Facebook também, doutora Silvana Belotto. E é isso. Doutora Cátia de Almeida, tem uma forma de entrar em contato com a senhora? Tem, na própria faculdade, a gente tem o telefone lá, pode dar? Pois não, por favor. 3367-7785, lá é o ponto em que pode me encontrar e ter qualquer informação. Agradeço por terem vindo ao nosso Gente Obrigada. que Fala. Eu é que agradeço o José convite. Néder Neto, tem uma forma de manter contato direto com o senhor? Acho que é só colocar meu nome e CRM no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá vai constar tudo. Mas se eu procurar José fazer a Néder busca. Neto, eu coloco Se direto? fizer a ou preciso- busca, aparece. Eu preciso acrescentar, Não, ou depois eu pode acho o colocar CRM. o nome. O nome, pelo nome aparece. Grato por ter vindo ao nosso Gente Obrigado, que Fala. senhor. Cristiane Garcia, foi muito bom tê-la aqui. Obrigada, eu também gostei bastante. Tem uma forma de entrar em contato direto? Tem favor. através de e-mail, Cristiane Sanches, esse Sanches com Z no final, @gmail.com. Pela ABA, pela Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu estou com muita frequência presente. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Hoje, 5 da tarde, em altv.com.br, Urban View, com Sandra Lanza, conversando hoje sobre polos comerciais com Juraci Parente, que é professor de varejo da Fundação Getúlio Vargas. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.